Estamos de volta com o Game Shark para continuar destrinchando todos os detalhes de Doom Eternal. Se você é fã dos jogos antigos da franquia, olha só que detalhe bacana. É possível jogar Doom 1 e Doom 2 Hell on Earth na íntegra enquanto você se aventura pelo caos de Eternal. Se você recolheu todos os disquetes colecionáveis durante as fases, o primeiro jogo da franquia ficará disponível a acessar um computador antigo na Fortaleza da Perdição. Já Hell on Earth está no mesmo computador, mas protegido por uma senha. Para liberar o game, o jogador precisa digitar Flint Taggart, uma junção dos nomes dos protagonistas dos livros da franquia. A senha pode ser descoberta em uma estante da Fortaleza da Perdição, e é nessa estante que podemos ver alguns dos easter eggs mais engraçados do jogo. Em sua base, Doom Slayer coleciona obras como Fazenda dos Demônios e 1984, Demônios Mortos, que são trocadilhos com a Revolução dos Bichos e 1984, do escritor George Orwell. A estante ainda tem livros que fazem referências a Fallout, Quake, Half-Life e Duke Nukem, mas a mais intrigante delas é do livro To Pray or Not to Pray, que pode indicar que a Bethesda está trabalhando em uma sequência para Prey ou apenas querendo brincar com os nossos corações. A gente sabe que um computador dentro de Doom Eternal não é o local mais inusitado que já rodou o Doom original. Um programador da Califórnia criou uma versão mais inesperada e fez o jogo rodar em um teste de gravidez. O programador ainda postou um vídeo jogando o título no objeto. Olha só que inusitado. Também tem uma referência a Exterminador do Futuro 2 em Doom Eternal. Assim como no reboot de 2016, ao cair com o Slayer em algumas áreas com lava, o personagem reproduz o joinha com a mão da cena que ficou famosa no filme de 1991, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Mas nem só de tiro, porrada e criaturas do inferno vive Doom Eternal. O jogo traz como easter egg uma criatura muito fofa, a coelhinha Daisy, conhecida dos fãs ao aparecer como vítima da invasão do inferno na abertura do Doom clássico. O bichinho é apresentado como pet do Slayer em Doom 3 e volta para Eternal com diversas aparições. Durante a passagem pela nova base de operações do jogo, é possível encontrar uma pintura do protagonista com o coelho, ração e até mesmo a gaiola do animal. Daisy também pode ser encontrada durante a campanha. E já que a gente está falando de animaizinhos, mais deles marcaram a estreia de Doom Eternal. O jogo da Bethesda chegou no mesmo dia que Animal Crossing, em 20 de março, o que foi motivo suficiente para muitos fãs das duas franquias aproveitarem a coincidência para realizar um crossover inusitado entre os dois universos completamente opostos. A maior parte das artes feitas por fãs colocam o Doom Slayer interagindo com a Isabelle, a secretária que acompanha o jogador em sua pacata vida no mundo do jogo da Nintendo. A interação entre os dois mundos viralizou e logo as artes evoluíram para vídeos com os dois personagens. Tem até um que o Doom Slayer ensina a Isabelle a como usar uma escopeta. Olha só que hilário! E também tem essa criação aqui, que coloca o Doom Slayer na ilha de Animal Crossing, interagindo até mesmo com o Tom Nook. E tem uma surpresinha especial no final do vídeo, assiste aí. Quem também entrou na brincadeira foi a própria conta oficial de Doom. No Twitter, o perfil do jogo respondeu a um tweet da Nintendo perguntando se Isabelle estaria presente na apresentação de Animal Crossing New Horizons que a empresa realizou em fevereiro desse ano. E para encerrar o nosso foco em Doom, vale a gente falar sobre como esta é uma franquia importantíssima para o gênero de games de tiro em primeira pessoa.
O primeiro game foi lançado em 1994 e surpreendeu o mundo por combinar gráficos 3D com elementos gore. John Romero, um dos programadores do primeiro Doom, é considerado até hoje o pai dos FPS. Aliás, Romero agora tem uma nova empresa, a Romero Games. A desenvolvedora lançou em 1º de dezembro um novo RPG tático. Empire of Sin foi publicado em parceria com a Paradox Interactive para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo de estratégia combina ação por turnos de títulos como XCOM e gerenciamento e experiência narrativa de filmes como O Poderoso Chefão. Em Empire of Sin, você assume o papel de chefe da máfia na era da proibição da comercialização de álcool nos Estados Unidos em 1920. A recepção para o novo jogo de Romero atualmente é mista. Quem já testou o jogo reclama da duração curta da gameplay, além das batalhas por turno repetitivas e inteligência artificial de inimigos meio problemática. Co-criador de Doom, Wolfenstein 3D e Quake, Romero defende que as armas devem ficar apenas nos jogos. O pai de games do gênero conversou com o jornal Estado de São Paulo em 2019 e se colocou contra o armamento da população. Para Romero, ninguém deveria ter armas em casa e que jogos de tiro devem servir apenas como entretenimento e alívio de estresse, não devem ser vistos como algo que estimula a violência. Bom, esse é um assunto antigo que renderia um programa inteiro, né? Fica pra próxima. No TGA, Doom Eternal está indicado ao jogo do ano, melhor trilha sonora, melhor design de áudio, melhor jogo de ação. O jogo de tiro da Bethesda chegou para o Xbox Game Pass para consoles em outubro e agora invade também o catálogo no PC. O título foi adicionado no último dia 3 de dezembro e veio acompanhado de uma novidade. Eternal ganhou um novo nível de dificuldade, o Super Gore Nest Master, que promete combates ainda mais rápidos e frenéticos. Doom Eternal merece o prêmio de Game of the Year? Comenta nas nossas redes sociais, fala pra gente o que você acha usando a hashtag GameShark. E agora a gente vai sair do mundo cheio de demônios para conferir o quadro do Mais Geek aqui no GameShark. Vai que é tua, Jeff. E aí, Bruninha? E aí, Bruna? Mais Geek na área de novo aqui no GameShark, hoje para falar de 30 anos da carreira de um desses caras aí que é um deus dentro do universo dos videogames, Shinji Mikami. Eu tô aqui com o Maxon Lima do Antes do Pesadelo para contar Tô feliz de estar aqui. um pouquinho ou uma hora de conversa direta aqui, sem interrupções, mentira. Shinji Mikami parte 1 de quantas partes? Então, você me diz, Maxon Lima. Quando a gente quiser. Beleza. Não, Você me diz. Acho que é um grande momento para se falar sobre ele. A gente tem o Ghostwire Tokyo chegando, a Tango tem se mostrado uma grande empresa dele, né? A gente vai começar lá de trás, lá dos tempos de NES, dos 8-bit, né? Dos tempos que os jogos de videogame eram legais, tipo... Ô, louco, Maxon, que... De filmes. Ok. Os jogos baseados em filmes, inclusive o primeiro filme dele, o primeiro jogo dele, do Shinji Mikami que ele trabalhou, foi numa cilada para Roger Rabbit. Mano... Que não era tão famoso esse jogo de Sério, Nintendinho. você imagina Shinji Mikami em uma cilada para Roger Rabbit? Você já Foi jogou? o começo de tudo. Na verdade, o começo de tudo foi ele ser apaixonado por luta livre. Ele não era muito dos videogames e um amigo dele falou: ah, tem esse jogo aqui de luta livre. Foi o que levou ele até os fliperamas. Que maravilhoso. E aí foi, que começou maravilhoso. e nunca mais parou e espero que nunca mais pare até o Mas fim. assim, se ele nunca tivesse contado isso, você imaginaria ele fazendo Roger Rabbit, tipo... Que é, tipo, ele fazendo o Aladdin, e ele gosta mais do de Mega Drive, ele trabalhando de Super Nintendo, que é sempre uma curiosidade boa. Então, o Goof Troop, que é um baita jogo de Super Nintendo... Goof Troop, cara, um dos primeiros cooperativos que eu joguei, assim, que eu me lembro. Não era muito... na verdade, não era comum ter dois, assim, cooperativo na mesma tela com dois Sim, personagens. Né? Exatamente, pra aquela época, né? Vamos combinar. Ainda mais que era um jogo meio... Era top-down, com resolução de quebra-cabeças. Né? E eram personagens, assim, muito famosos na época, muito recorrentes. O filho do Pateta aparecendo ali e tal. Mas a transição desses 8, 16 bits para a próxima tecnologia de CD, polígono e tal, foi um tanto quanto brutal, assim, na carreira dele. Ele moldou tudo. Que aí a gente entra em Resident Evil, né? E eu queria te perguntar, você acha que essa transição foi propícia? Tipo, ele aproveitou o momento tecnológico para trabalhar esse tipo de conteúdo que imagino que seja algo muito difícil de ser feito em um 16-bit, assim. Hoje em dia até que a galera tá fazendo, mas naquela época... Se a gente levar em consideração o Resident Evil como remake do Sweet Home, que era tipo o jogo feito pelo chefe do Mikami, que era o Tokuro Fujiwara, né? Claro que ele tem aquela influência do Alone in the Dark, que veio uns anos antes, mas se a gente pega e bate com o Sweet Home, as semelhanças são, assim, às vezes, bizarras demais. Então é basicamente isso, acabam tentando novas tecnologias, tentando um gênero que ainda não era necessariamente um gênero, o terror ainda não era visto
necessariamente como um gênero de videogame, não era aquele jogo de terror. Claro. Inclusive, se você botar os pontos nos is, né, Shinji Mikami foi o responsável por criar o gênero. Sim, o survival horror vem daí, nasceu com aquela emblemática frase no Resident Evil e mudou muito a vida do cara. Ele ficou atrelado ao Resident Evil por bastante tempo. Sim. Aquele lance de pré-renderizado, a cartilha do horror de sobrevivência, né? Os quebra-cabeças, gerenciamento de recursos, dificuldade alta. E esse lance da câmera fixa com cenário pré-renderizado, aquele gameplay tank funciona perfeitamente para você. Gameplay tank. Importaria de explicar um pouquinho. Antes, vamos falar do gameplay tank. É polêmico, né? É polêmico, mas ao mesmo tempo as pessoas hoje veem isso como um defeito, e não é bem um defeito. Eu acho que para câmera fixa é perfeito. É o jeito perfeito de quem criou aquele produto ter controle sobre o terror do jogador. Como ele vai ver as coisas que vão acontecer. Pra quem não sabe, câmera tanque é como realmente pilotar um tanque. Você tem que virar ele em base, em cima do eixo próprio, sabe? Então você não tá livre. Você tá livre, mas você não tá livre no cenário. Você precisa virar o eixo, e quando você vira o eixo, você meio que encontra o que está por vir. O pra cima vai sempre pra cima. Esse Exatamente. Aí você sabe que o terror tá ali, porque o cara que desenvolveu o jogo, ele vai te colocar pra... Você vai dar 3 giradas, você vai encontrar o que eu quero que você encontre. Senão, você não vai encontrar. Isso é legal, né? Eu acho que tem um controle aí, uma submissão do jogador nesse caso. Sim. Né? Com relação a esse controle, esse domínio de quem fez o jogo pra te dar um susto. Às vezes o personagem está de cara com um zumbi, a câmera não te acusa e você toma esse susto. Por falar nisso, nessa pegada de o jumpscare do pulo, do susto por... Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui na tela? No cinema não é tão legal, no videogame você acha que ela funciona melhor. O cachorro é inesquecível, né? O cérebro pulando na janela naquele corredorinho. No Resident 2, quando você cai no buraco. Exatamente. Eu lembro que a primeira vez que eu parei de jogar ali. O Licker que cai do teto. No teto, o Licker quebrando aquele espelho mágico na sala de interrogatório. Inclusive, você não jogou, joga o remake que saiu aí há uns anos. Sim. Que é a coisa mais maravilhosa que você vai jogar de Resident Evil, na minha opinião. Com certeza. Meu favorito, diria que assim, um dos grandes auges, uns momentos áureos para não só Resident Evil, mas também para o gênero de terror. Também dirigido pelo Mikami. Ele produziu aí no meio do caminho, produziu o Resident 2, o 3, um Code Verônica, mas ele voltou em 2002 com o remake e depois reformulou a coisa toda uns anos mais pra frente com o Resident 4. E vamos falar um pouquinho agora de projetos paralelos. O que o Mikami fez de paralelo que valeu a pena aí? Ele é um grande camarada do Goichi Suda 51, um malucão da Grasshopper. E aí, nesse meio tempo, na Capcom ainda, ele fez o Killer 7. Killer 7, que cara, bizarro. É muito diferente de tudo que ele tinha feito até então, né? Sim, assim, ele faz jogos muito populares, que vendem muito dinheiro, muito legal. E faz uns projetos absurdamente bizarros. O Killer 7 é um dos que coroou essa ideia. E a Clover, né, foi meio que a passagem da pobreza dele. Se você pensar. A Clover é aquilo, é uma subsidiária dentro da Capcom, que tinha lá grandes nomes, né? O Inaba, o Hideki Kamiya, o próprio Mikami. A Tsushi Inaba, já conversei com ele no E3, olha só que legal. Olha que coisa incrível. O Maxon fala, eu nem, eu tenho o cartão dele, acho que vou mandar um e-mail pra ele. Inaba-san, eu tirei uma foto com o Hideki Kamiya. Cara, Kamiya, a gente tem que mostrar aquela foto um dia aqui no programa. Foi especial esse momento, mas coisas maravilhosas surgiram da Clover, mas aquele lance de não ter vingado muito, não ter dado o retorno necessário. O famoso 2, 3 do Okami pela IGN americana, God Hand sendo super mal falado também. God Hand tem aquela história, inclusive, que contada pelo próprio Mikami num documentário sobre ele lá no canal do Archipel, que eu recomendo demais, que ele diz que é o jogo onde ele mais se realizou. Ele ficou tão desgostoso com Streetwise e o Final Fight... E ele é um cara que gosta tanto de Final Fight que ele quis fazer uma grande homenagem e fez God Hand, que pra mim é um dos melhores beat'em ups de todos os tempos. Eu acho que a maior sacada do God Hand, super entrando numa conversinha fora aqui, a sacada do God Hand é você criar o seu combo, cara. Sim. Aquilo é o que define o jogo ser bom ou ruim, porque se você criar um combo meio bizarro, você não vai conseguir jogar o jogo direito, você vai achar o jogo travado. Concordo. Se você criar um combo fluido, tipo, com os golpes sendo encaixados um atrás do outro, cara, você vai amar esse jogo. E tem um lance, né, da dificuldade flutuante que te analisa. Sim, explicitamente. Sim. Se você tá jogando bem, o jogo fica mais difícil ali em tempo real. Isso é uma coisa maravilhosa que deveria ser usado muito mais. O Resident 4 faz isso também de uma forma mais implícita. E deixa eu falar, o Shadow of the Damage, Shadows of the Damage, que foi outra grande parceria com o Goichi Suda, né? Que eu gostei demais, mas... Pra mim, ele teve uns percalços, tipo a EA que pagou esse jogo. E aí, pelo que ele diz, o Mikami, ele disse que não era nada do que era pra ser esse jogo, mas saiu um baita jogo. Nos modos de Resident 4, com aquele humor característico do Suda, eu acho... É o meu favorito da Grasshopper, eu acho. Eu também. Então teve a saída, o momento da saída da Capcom, que aí teve a ascensão da Platinum, um monte de gente saiu com ele. E aí, nesse momento da Platinum, que é uma das produtoras assim, mais queridas de quem gosta de jogo de ação. E o jogo japonês, no caso. Jogo japonês, sim.
E aí, daí surgiu o Vanquish. Grande que numa Vanquish. geração de jogo de tiro, que foi a geração do Xbox 360 e do PS3... Como o fazer Vanquish ele ser relevante? é um dos É o melhores, melhor, é um dos puta. mais incríveis. Na minha opinião é o melhor. Na minha opinião é o melhor. Ó, e pra fechar, vamos falar da Tango Gameworks e do último projeto dele, né? Sim, é legal dizer que a Tango nasceu com a ideia do Mikami de trazer à tona novos realizadores de videogame. Novos diretores, novos desenvolvedores. E isso aconteceu no Devil Within 2. O primeiro foi um jogo de terror, ele voltando às origens, ele entregou ali um jogo, diria que numa zona confortável para ele. E o 2 já tem um desenvolvedor, um diretor novo, que é a ideia dele, né? O próprio Ghostwire Tokyo também, e ele quer deixar esse legado. Né? Ele vai sempre estar na indústria de videogames, mas ele vai estar um tanto afastado. Consultor, né? De repente, cuidando de um projeto, financiando o outro. E a ideia dele na Tango, que é ali no braço, na alçada da ZeniMax, com a Bethesda e tal, é fazer novas personalidades de videogames surgirem, o que eu acho assim, extremamente maravilhoso se pensar. É ótimo. E quem sabe o Ghostwire não seja assim... Um jogo que vai deixar uma marca pra ele agora na nova geração, né? Porque você tem ali etapas, né, da vida dele com jogos que assinados por Shinji Mikami que até hoje são lembrados. E a gente não teve um em definitivo do PlayStation 4, talvez? A Tango... o Evil Within fez sucesso. Eu acho que sempre que tem continuação, quer dizer que o anterior fez sucesso suficiente. Mas o Ghostwire já é diferente o suficiente para mostrar o potencial da Tango, né? E agora no Play 5, né? Sim, imagine o que tá por vir. Não, eu tô bem empolgado. Tá aqui, eu tô bem empolgado. E o Shinji Mikami, que mais 30 anos de carreira aí, eu espero, porque a sorte é nossa. Né? Não, sem dúvida. Acho que é isso. Então, de volta para você, Bruna. Valeu, Bruna. Até outro dia. Tchau. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Animal Crossing e conferir com a galera da redação quais são os jogos favoritos do TGA. Game Shark volta já já.